Bom, olá, eu sou o Gabriel Oliveira. A gente vai fazer a apresentação do experimento 5, que são das antenas. Desse experimento participaram a Carol, a Cassie e o Paulo. Então, o nosso grupo é o grupo F, e nós ficamos com o tema 6, que é o da simulação da antena de JPOL, e nós vamos fazer a simulação no software ANSYS HSFF. Então, esses aqui são os formatos da antena, né, que o professor passou. Então, a antena, ela é também conhecida como antena ZEP. Ela é um tipo de popular de antena utilizada para comunicação de radiofrequência em várias faixas, incluindo radioamadorismo, rádio CB e outras aplicações de rádio bidirecional. Ela recebe esse nome devido à sua forma que lembra o J quando ela é visualizada em um diagrama. Ela é composta por um elemento radiante vertical e uma haste em formato de J que se projeta horizontalmente a partir do ponto onde a linha de alimentação está conectada. A extremidade inferior da haste em formato de J atua como um plano de terra, fornecendo o retorno necessário para a antena funcionar compativelmente. Então, a principal característica dessa antena JPOL é que ela é alimentada na extremidade, ou seja, a linha de alimentação é conectada na base da haste vertical. Então, isso torna a antena fácil de instalar, pois não requer um ponto de alimentação no meio do elemento radiante, como ocorre em outras antenas, como os dipolos convencionais. Então, nós vamos dar continuidade, depois vão vir a teoria e a simulação. Olá pessoal, eu sou a Cassie, integrante do grupo. Eu tô aqui para falar um pouco sobre a teoria em relação ao experimento das antenas, que nós vamos realizar simulações. Uma antena é um componente desenvolvido para irradiar ou captar ondas eletromagnéticas. Então, a antena atua como uma interface entre uma linha de transmissão e o espaço livre. Dessa forma, ela pode atuar tanto como um transmissor quanto receptor de ondas eletromagnéticas. Portanto, qual o papel da nossa simulação? A gente simular as relações entre essas variáveis, né? A distância, onda eletromagnética, algumas simulações vão utilizar da corrente, mas a nossa simulação é da Dipole antena, né? Joe é porque é um J, é em formato de J a antena. E então é isso. Vou deixar vocês com a próxima apresentação. Até mais. Partindo agora para a simulação da antena, vou adicionar um novo projeto e abrir o meu HFSS. Bom, o meu grupo ficou com o tema 6, então a nossa antena foi a do modelo JPOL. E aí agora eu vou começar a fazer o sketch dela. Vou ter que alterar bastante os planos para fazer esse sketch. Começar com XY, YZ, na verdade. Vou usar essa funçãozinha. E aí eu vou cortar essa forma aí de duas formas diferentes para ter a curvinha do J que forma a antena. Aí estou selecionando os planos para fazer esse corte. Acabei confundindo. Aí temos a voltinha da antena. Vou mudar o plano novamente. Aí agora eu vou fazer um sketch de um cilindro com o mesmo raio que a forma anterior. Por um tamanho legal. Agora eu vou ter que mudar de plano novamente para fazer as outras duas partes da antena.
Tô só posicionando aqui da melhor forma para visualizar e para ficar do jeito que eu quero o desenho. Então, vou lá para fazer um cilindro. Acabou selecionando a função errada ali, mas já vou corrigir. Aí, de novo, cilindro com o mesmo raio e uma altura boa aí. Agora eu vou fazer outro cilindro. E a antena chama J-pole porque justamente ela faz o formato de um J. E aí vai dar para perceber isso daqui a pouco. Aí, novamente, fazendo outro cilindro. Agora já dá para começar a enxergar esse J que faz o formato da antena. Aí eu vou só reposicionar esse cilindro maior para poder, além de antena, ele servir como uma parte de fixação ao solo. Então, tô só facilitando minha visão aqui para continuar essa montagem. Aí agora dá para ver que tá bem parecido com um Jotinha. Então, vou lá, como eu falei, né? Vou mudar um pouquinho a posição desse cilindro. Eu só avaliando em que axis que eu tenho que mexer. No caso, eu vou mexer no sentido do Z. Então, em vez de 0,4, vou colocar vou colocar -1. Mas aí eu achei pouco, mudei para 3. E a antena não tem medida específica, né? Medida exata. Então, eu fiz com que eu achei que ficou com a simetria legal e que ficou harmônico. Aí eu vou pegar todas essas peças que eu fiz e usar a função Unite. Aí também vou usar a função Move para poder facilitar colocar os planos, né? De o terra, o dielétrico e afins. Então, eu vou subir ela um pouquinho, vou reorganizar esse Move, que ele mexeu por onde eu não queria. Então, a princípio, eu coloquei meio que no centro, deslocando só no eixo Y, mas vou mudar isso aí para que fique no meio do meu dielétrico quando eu fizer esse dielétrico. Aí, tô dando uma observada, eu não gostei muito, vou mexer na função move novamente. Aí, coloquei essas coordenadas aí de 3 por 3 por 3. Aí, agora, a ideia é plotar o dielétrico com os lados 6 por 6, né? E aí, seguindo esses quadradinhos do próprio ANSYS, eu consegui colocar certinho 6 por 6. Vou ter que mudar só a altura, que é em função do eixo Z. Aí, como eu coloquei a antena exatamente em cima do eixo Z, eu vou plotar o restante das coisas abaixo do eixo Z. Mas a princípio eu achei que ficou meio grosso esse dielétrico. Vou só mudar para 0,5. Ficou mais harmônico. Agora eu vou fazer o que vai ser meio que a basezinha dessa antena que vai conectar ela, que vai fazer com que a corrente chegue nela.
Deixei essa forma aí bem fininha. Eu acabei selecionando a função errada, mas vou refazer. Então, agora, vou colocar aquela camada abaixo do dielétrico, vai ser meio que o terra. Então, estou colocando as coordenadas para ficar exatamente abaixo do dielétrico, né? O dielétrico tinha 0,5. E aí, eu vou colocar isso aí com a mesma espessura que essa basezinha da antena. Novamente, vou usar. Ah, ok. Agora eu vou começar a mexer um pouquinho na aparência das coisas, para facilitar entendimento e visualização. Não gostei desse verde, coloquei outra cor. Beleza, então mexendo de elétrico. Agora, aí, peguei o cilindro e a basezinha, né, da antena. Usei a função Unite de novo. Aí vou alterar isso aí também. Como eu vou fazer minha antena de cobre, eu já coloquei um laranjinha nela. A princípio tá assim. Vou mexer agora lá embaixo, no terra. Mudei as cores. Ficou do jeito que eu gostei. Aí, para enxergar melhor como é que ficou. Agora eu vou colocar os materiais. Esse aí eu escolhi o Teflon para servir de elétrico. Aí a antena e o terra eu vou colocar de cobre, que nem eu falei. Aí tô aproximando aqui, porque agora a ideia é fazer uma conexão, né, entre a antena e o terra. Então eu vou usar essa forma aí. Só tem que mudar o plano, né? Apagar, mudar o plano para fazer esse desenho. Então vai ser no XZ. Selecionar lá novamente. E pronto. Aí agora eu vou colocar a excitação no Model Lamp. Vou desenhar a mesma linha que foi desenhada lá nos experimentos individuais, né? Que a gente teve que fazer a antena. Concluir. Aí vou só aqui em excitações para mostrar como é que ficou. Voltando, vou criar a região. Coloquei 50% maior do que a minha antena. Essa região, em vez de vácuo, ela vai ser ar.
Então vamos lá na região, clicar com o botão direito. Assign Boundary. Radiation. Agora, adicionar Solution Setup. De acordo com a referência, né? Estou checando a referência. Vão ser 2.450 MHz a frequência dessa antena. Então, vou colocar aí agora. E aí, eu só alterei o número de passes para ficar mais bonitinho quando simular. Pode dar OK. E dar OK de novo. Aí, agora eu vou só ver se está tudo certo. Salvar. E aí, simular. OK. Antes de simular, eu vou inserir esse Far Field Setup. A infinita esfera. Para poder as simulações serem geradas da forma que eu gostaria, né? Vou gerar uma em 3D, que vai ser essa primeira, e a segunda em 2D. Então, vou setar os ângulos, né, que eu quero que essa simulação ocorra. Enfim, vai começar em 0 e vai finalizar em 360. Vou manter o tamanho do passo. Em θ vai continuar em 0 e vai parar em 360 novamente. Até aí, tudo beleza. OK. Vou colocar outra, né? Inserir outra para poder fazer a simulação em 2D. Então, lá em radiação, esse Far Field Radiation Sphere Setup 2D. Aí, como é 2D, vou colocar o Start em 0. Acredito que o Stop em 0 também. 0 passos em Phi, né? Então, enfim, não vai gerar nada. Mas em θ vai ter essas configurações que eu tô colocando aí. Menos 180, 80 e 0. Aí, acredito que seja isso. E a partir de agora já pode simular. Simulação pronta. Vamos lá para Results, para a gente visualizar, né? Create Far Field Reports. E acredito que Radiation Pattern, só confirmar. Results, Create Far Field Reports. Não, 3D Polar Plot. E a gente vai plotar isso aí em decibéis. Então, eu vou só alterar essa função. Vou lá agora, decibéis. E aí, clicar em New Report. E aí, a gente já consegue visualizar o primeiro gráfico. O primeiro gráfico dessa antena ficou bem uniforme, ficou bem bonitinho. E aí, foi isso que a gente visualizou. Esse foi o nosso retorno, primeiro retorno de ganho em 3D. Só dar uma rotacionada para dar para visualizar melhor. Então, tem aí que o mínimo é bem no centro dela. E ao entorno da antena, a gente tem os máximos. A princípio foi isso. Agora,
Vou fazer outro setup para poder a gente visualizar em 2D, né? Que foi aquela outra configuração que foi feita anteriormente para poder a gente visualizar agora. Então vamos de novo em Results, Create Far Field Reports, e dessa vez a gente vai em Radiation Pattern agora. Voltando, Results, Create Far Field Reports. E aí, Radiation Pattern. Aí agora é só mudar a geometria de 3D para 2D. E novamente mudar a função, né? Para decibéis. Na verdade, não é para decibéis, a gente está visualizando o campo aqui, né? Então, esse foi o nosso segundo gráfico, agora para visualizar em 2D. O nosso resultado da nossa antena em formato de J. Muito obrigada por assistir até aqui. Seguindo com a discussão. Dando início agora à discussão referente ao experimento das antenas. Bom, basicamente as antenas são equipamentos, né, que assim, o funcionamento delas se baseia basicamente em princípios eletromagnéticos, né? Então, tudo a ver com a nossa matéria. E, basicamente, ondas de rádio são irradiadas ou captadas para viabilizar a comunicação sem fio, né? Para transmitir informação. Então, elas operam com base em alguns desses princípios, envolvendo propagação de ondas geradas por correntes elétricas oscilantes dentro da estrutura dessas mesmas antenas. E aí eu queria perguntar para o grupo aí, o que vocês acharam, o que todo mundo achou aí desse experimento específico das antenas, na parte coletiva, obviamente. Eu acho que eu posso começar. A nossa antena foi essa em formato de J aí. E aí eu acho que uma das maiores dificuldades da simulação foi justamente fazer esse formato de J. Porque nas outras antenas, nas antenas individuais, era só meio que plotar um negócio único. E aí, para fazer esse J, eu tive que fazer várias formas diferentes e depois ir unindo elas aos poucos. Mas aí, se vocês quiserem comentar também das dificuldades que vocês tiveram nos experimentos individuais, eu acho legal. Interessante também. Assim, o próprio molde, né, para modelar aquele pitch no formato retangular e triangular foi muito difícil. E a própria mudança de software, né, que esse último foi diferente dos outros, então acaba dificultando. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, o que eu tinha para falar era comentário. basicamente o mesmo que o Gabriel acabou de falar. A mudança de software, né? Que acaba, tipo assim, a gente tem que aprender do zero, não que seja muito diferente do outro, mas a gente tem que reaprender algumas coisinhas, começar do zero em algumas coisas. E também, assim, foi um experimento muito diferente dos demais em relação às simulações. Como a gente simulou os campos, a forma como os campos aparecem e também os gráficos, né? Mas, no mais, é isso. Realmente, os gráficos eram bem diferentes do que a gente estava acostumado, né? Estava acostumado a ver os vetorzinhos ou um gráfico XY. Exatamente. E aí, completamente diferente. Pode passar? Pode passar? Tá, beleza. Então, essas aí foram as referências. E, bom, é isso. Obrigado. Valeu.